Olá, boa noite. Eu novamente com um assunto aqui de condomínio. Hoje eu vou falar brevemente sobre férias dos empregados de condomínio, tentando assim mostrar formas de se reduzir custos. Vamos ver, é uma ideia que às vezes o síndico não usa, mas os condôminos podem fazer com que isso aconteça, porque é interessante para todo mundo do condomínio. Meu nome é Carmen e aqui eu trato de assuntos condominiais. Detalhes. Tentando ajudar as pessoas a aprender um pouco do que eu aprendi e também começar a pensar sobre detalhes que impactam muito nas taxas condominiais. Com todos os problemas que a gente vive, como se vê, o condomínio não para. E se você ficar devendo, não há perdão para a dívida. Você vai ter que dar um jeito de pagar, porque senão você pode até perder a sua unidade. Se todas as pessoas colaborarem com ideias, colaborarem e fiscalizarem a gestão para ver se as coisas estão sendo aplicadas nos lugares certos, se os dinheiros estão sendo usados para o que são arrecadados, tudo isso vai contribuir para melhorar a gestão e para diminuir os custos, porque condomínio não tem fins lucrativos. Esse é o primeiro ponto que nós devemos pensar. Então vamos lá nas férias dos empregados. Eu estou utilizando matéria de um livro meu que eu já divulguei aqui várias vezes, que é o Condomínio e Suas Manutenções, e que eu trato brevemente também sobre esses assuntos, sobre a função dos empregados e alguma coisa trabalhista, bem brevemente, mas serve para a gente ir para reflexão, começar a pensar sobre esses assuntos, né? E começar a participar mais. Então, as férias, elas acabam sendo um problema quando o síndico deixa acumular férias vencidas. Uma das ideias é que nunca fiquem férias vencidas. Sempre o síndico dá as férias para o funcionário quando ele já está para vencer a segunda. Sempre assim. É uma coisa, parece que é constante. Eu acredito que em muitos lugares não é assim. Quando eu administrava os condomínios, eu sempre mantinha as férias em ordem, até que entrou num grande condomínio que eu administrava, entrou um síndico que não deu férias num ano e depois acabou acumulando e essa coisa vem vindo até hoje. O que que acontece quando as férias ficam acumuladas? Elas geram custos extras, principalmente na hora da rescisão. E rescisão, gente, pode acontecer por parte do condomínio, como pode acontecer por motivos que a gente não tem controle, como doença e outras coisas, e também o funcionário pode pedir para se desligar, e ele tem direito às férias. E ninguém vai querer dar férias para o funcionário, né? Ele pede para ser demitido, ah, não, fica aí de férias 30 dias que é para diminuir aqui o custo. Não, mantenha as férias em dia, que é a melhor coisa. O síndico, ele tem a obrigação de cuidar de todas as coisas do condomínio, inclusive de não onerar as taxas condominiais. Essa é uma obrigação dele também. Mas os condôminos podem cobrar, os condôminos podem tomar as rédeas das coisas e discutir em assembleia. E aí, quando é decidido em assembleia, ele vai ter que fazer como os condôminos proferem, né? Porque a deliberação assemblear ela é superior. Ela está no nível da convenção. É como se fosse uma coisa ditada pela convenção, vamos dizer assim. Então, manter as férias organizadas, eu deixei ali, agora eu vou baixar aqui um pouco. E uma das opções para diminuir os custos com férias, porque normalmente o que que se faz? Se aloca pessoal interno para cobrir férias. Mesmo que tenha um folguista, muitas vezes ele não é utilizado adequadamente para cobertura de férias. Ele já tem essa função, mas aí alocam outros funcionários, acaba gerando um custo muito maior, porque uma das coisas é assim, se você pega serviços gerais para cobrir férias de um porteiro, já existe a diferença de salário, enquanto ele está fazendo a função do outro, ele recebe o salário do outro, fora as horas extras, né? Porque aí
ele acaba ficando lá para varrer o prédio, para dar uma passada de pano aqui, outra ali, e acaba gerando mais horas extras, acaba acumulando um passivo para ser pago lá na frente, ou lá no final, ou quando ele aposentar, ou quando ele sair do prédio, porque tudo isso vai sendo somado. Existe aí o acordo coletivo de trabalho, que tem todos os detalhes de pagamentos de funcionários de condomínio e tem que ser respeitado. Então, para se evitar esse acúmulo, essa bola de neve que vai se formando, uma das formas é a contratação de pessoa externa com contrato de trabalho por tempo determinado, e isso é permitido. Eu trago aqui no livro, porque eu estou usando aqui o artigo do meu próprio livro, um artigo aqui, uma citação do Condomínio SC, que ele fala sobre o contrato de trabalho temporário. O que que é? É um contrato por prazo determinado e que está previsto na CLT, então não é nada ilegal, tá certo? Ele depende ou da previsibilidade na convenção ou do acordo coletivo. O acordo, verificar se o acordo coletivo permite, e permite. E a aprovação, assim, para substituir a previsão na convenção, a aprovação na Assembleia já é o suficiente para que seja feito esse tipo de contratação. Ele tem a carteira assinada, tá vendo? Ele não é uma coisa irregular, ele tem a carteira assinada com início, término do contrato, as prorrogações, etc. Tudo dentro da normalidade. E também a outra possibilidade é a utilização de empresas que terceirizam, porque vai ser por um tempo determinado. E eu também trouxe uma citação aqui do blog Seguridade, em que eles falam que cada vez mais as empresas de diferentes setores buscam esses profissionais de caráter provisório, por uma necessidade temporária, e que é o caso das férias, né? Porque o funcionário sai de férias e retorna. E o que que acontece nesses contratos? Olha, não há pagamento de multa de FGTS, não há estabilidade em relação ao condomínio, né? A gente tem a possibilidade de conhecer novos talentos no mercado, porque existe. Reduz as despesas, reduz os problemas trabalhistas. A seleção é mais ágil, né? Porque é feita por um terceiro. A substituição também, se necessário, é ágil. E é possível atender esses picos. E assim, se a pessoa contrata um temporário ou uma pessoa por contrato de tempo determinado, ela pode todas as vezes utilizar a mesma pessoa, porque ele pode substituir, por exemplo, o condomínio tem seis funcionários, ele pode substituir as férias dos 6 funcionários. De repente, uma pessoa que já está aposentada, que não trabalhe mais, e ela pode ser sempre a mesma pessoa, para ter uma opção, porque a gente não pode dizer que só os funcionários do condomínio é que são de confiança, né? Tem muita gente no mercado e tem muito profissional bom. Isso colabora também para evitar o desemprego, em vez de acumular sempre nas mesmas pessoas, colabora também com o nosso arredor, vamos dizer assim, com a nossa cidade, com a nossa cidadania, porque dá oportunidade para que outras pessoas também trabalhem sem também sem, como fala, descaracterizar as férias. Porque eu vejo casos também que o funcionário, ele está de férias, mas, assim, no dia da folga ele vai lá para fazer outro trabalho, sabe? Coisas assim. Então é muito complicado. Isso não é permitido, porque a pessoa está de férias, ela tem que estar de férias, tá certo? Então essa é uma forma de redução de custos, a utilização de contrato por tempo determinado, e na minha opinião, eu acho até mais adequado do que contratar empresa terceirizada. Eu acho que é mais rápido. Eu acho que... E também preserva os direitos das pessoas, porque o tempo de serviço, ele é contado para a aposentadoria, tá vendo? Então, a gente não retira nenhum direito. Os direitos previdenciários também são garantidos e o contrato
deve estar de acordo com a convenção coletiva. Tá certo? O meu recado de hoje era esse. Espero que seja útil. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!